como, por exemplo, imóveis diretamente, eventualmente cotas de um fundo de desenvolvimento, enfim, ter outras possibilidades para conseguir também diversificar mais a carteira e rentabilizar ela melhor. Mas acho que assim, resumindo, acho que é isso. A gente tem essa limitação que prejudicou a performance do fundo. A questão da liquidez é outro ponto que pega, mas que a gente está discutindo aqui medidas para melhorar esse ponto. E para o ano que vem a gente tem melhores perspectivas tanto na parte de distribuição quanto na parte de apreciação, dado esse corte de juros que a gente deve ter e esse peso maior em tijolo. Pessoal, deixa eu só me Oi. apresentar aqui. Meu nome é Paulo, eu trabalho aqui na GERD, trabalho junto com o Luan. Ele não conseguiu participar aqui da agenda porque ele hoje nasceu a segunda filhinha dele, então ele está de licença, tá? Então não vai conseguir participar, mas mandou um abraço para vocês. Agradeceu também o pessoal da Jeffs aqui, o pessoal de estruturados aqui da Caixa e da Rio Bravo também pela participação, tá? Então obrigado de novo pela contribuição de vocês. Queria ver com o pessoal, com a Selma e demais participantes do comitê, se vocês têm alguma dúvida, ficou tudo claro. Eu acho que a Isabela trouxe muito bem essa questão ali da questão macro aqui, que impacta os mercados ali, ao IFIX de forma geral, e ainda mais no caso do fundo aqui da Rio Bravo, por ter uma alocação preponderantemente em tijolo por conta de limitação da norma, né? Então acaba tendo esse efeito um pouco mais negativo nesse ciclo de alta de juros que a gente teve desde a época da pandemia. Tivemos alguns momentos ali de eventuais cortes de juros, né? Como já foi colocado, mas parece que olhando daqui para frente e até olhando não só as projeções talvez da Rio Bravo, da Caixa Asset, mas de diversos outros casos aqui no mercado, pegando o Boletim Focus de forma geral, acho que todos os economistas chefes de todas as casas concordam que no ano que vem a gente tem uma conjuntura muito mais favorável para o ambiente de corte de juros. Em que pese tenhamos ali outras questões ali, fiscal, eleições ali, que podem sim balançar o mercado, geralmente balança, mas acho que olhando principalmente para a política monetária, a gente deve ter um ano ali de juros mais baixos, né? Então, temos aqui na nossa asset cortes de juros a partir de abril, né, Paulo, se eu não me engano. Várias outras casas estão antecipando esse momento para janeiro, enfim, mas independente do ritmo, né, ou mesmo do orçamento de quanto que vai ser o corte de juros, acho que é unanimidade no mercado de que 2026 vai ser o ano em que o Banco Central vai ter uma conjuntura mais favorável para cortar juros. A gente já vê alguns sinais ali, tanto de mercado de trabalho, atividade, inflação principalmente, já entrando lá dentro da banda permitida para o Banco Central. Então, tudo indica que câmbio também, né? Teremos ali um ano mais favorável, mais propício para ficar nessa classe de ativos também, e principalmente olhando para esse perfil aqui do nosso fundo, mais alocado em tijolo, deve ter um efeito ainda melhor do que os fundos de papel, né? Que preponderantemente de papel. Então, acho que muito em linha aqui com o que a Isabela trouxe para a gente, tá? Mas só fiz um apanhadão aqui com vocês, queria ver, principalmente com o pessoal aí de Plumbeprev, se ficou claro, se tem alguma dúvida, se tem alguma questão, né, um pouco mais direcionada aqui para a gestão. A gente sabe que temos uma questão ali com liquidez, né? É um ativo que é pouco negociado em bolsa, até por uma dificuldade de negociação, ter que transferir a custódia, enfim, para uma corretora, então faz com que a liquidez seja um pouco diminuída, mas olhando especificamente para a parte da gestão aqui, das alocações, enfim, acho que olhando prospectivamente, a gente tem um ano de 2026 muito mais favorável aqui para o retorno aqui, para o desempenho desse fundo, tá? Mas eu vou deixar a palavra para vocês, se tem alguma dúvida, se ficou tudo claro. Ô Paulo, aí antes da gente abrir para o Q&A aqui, para as perguntas, deixa eu só me apresentar também, né? Porque eu acho que no final do dia aqui
a Rio Bravo é a nossa cogestora e as decisões são tomadas em conjunto, né? Acho que a Isabela ela foi muito feliz ali em todo o contexto que ela trouxe, o Paulo fez aí esse compilado, e do nosso lado aqui na Caixa a gente tem uma visão muito parecida, tá? Então, talvez simplificando até um pouco mais, né, quando a gente olha ali para 2023, 2024, principalmente, né, em função dessa taxa de juros, de forma prospectiva, olhando para 2025, talvez teremos ali um momento inverso, né, que foi muito da forma como foi colocada, e querendo dizer que a pior parte já passou olhando sobre essa classe de ativo, né? Basta a gente olhar, por exemplo, o Ibov, né? O Ibov vem numa performance muito forte em 2025, né? Trazendo um pouquinho mais desse incremento de apetite ao risco dos investidores de forma geral, né? Então é muito do que a Isabela comentou, né? 2025, provavelmente mais um interesse maior dos investidores, principalmente sobre esses ativos que estão muito descontados, né? E também, só um outro detalhe que talvez a gente também não tenha mencionado aqui, olhando para a política monetária e fiscal, acho que é um contexto que já as premissas estão muito bem colocadas, só que por outro lado né, desculpa, nós temos uma tendência aí de ter uma atividade ainda muito forte, principalmente, né, olhando ali pelos incentivos fiscais e também, né, sobre a ótica da atividade, quando a gente olha para desemprego ainda muito baixo, né, então acho que olhando de forma geral ali, consolidando todas essas premissas macro e micro, né, quando a gente olha para os ativos, eu acho que a tendência ela é muito positiva, né, na classe de ativo, olhando principalmente aqui, né, para os fundos de tijolo, né. Então, só para trazer um pouquinho da nossa visão aqui, e destacar que no final do dia, nossa visão aqui, nossa deliberação sempre em conjunto, né, e ratificando ali alguns pontos com a Rio Bravo. Não, legal. A estratégia do fundo é fazer alocação em veículos, né, fundos de tijolo, dado que a gente tem essa limitação para fundos de crédito. E aqui hoje a gente está mais posicionado no segmento de logística, principalmente. Então, a gente tem aqui uma cabeça bastante conservadora nas nossas alocações e a gente avalia muito o perfil e qualidade dos fundos que a gente aloca. Então, a gente busca sempre teses que possuam, né, imóveis em regiões primárias, com baixa alavancagem, gestores que a gente confie bastante na gestão e que tenham comprovado ali, por meio de outros fundos, um track record excelente na gestão de ativos. E a gente busca, né, ter uma diversificação da carteira entre setores para justamente entregar esse dividendo previsível e recorrente. Aqui nesse gráfico que eu trouxe aqui nessa página, acho que demonstra que o fundo vem conseguindo entregar um dividendo recorrente. Nesses últimos anos, né, ali de 2024 a 2025, ele se estabilizou nesse 0,59, muito por conta dessa reversão que a gente teve de cenário de juros, né, no final ali de 2024. Mas ainda assim a gente conseguiu manter o dividendo, enquanto ali alguns outros fundos tiveram que reduzir rendimento. Aqui a gente conseguiu manter com essa carteira de bastante excelência que eu comentei, e que preza muito pela qualidade dos ativos. E
como a gente conseguiu aumentar esse resultado recorrente nesse período, é o que eu comentei. Para o ano que vem, a gente tem melhores perspectivas aqui na rentabilização da carteira e distribuição de dividendos. Tá. Eu acho que de principais riscos a gente tem essa questão da volatilidade das cotas no secundário, muito por conta de questão macroeconômica. A gente gerencia esses riscos buscando alocar em ativos com maior qualidade e maior liquidez, que tendem a ter menos volatilidade nesses momentos, de maior estresse de mercado. Na ponta de riscos, mais ligados aos fundamentos dos fundos, a gente acredita que aqui a carteira esteja mais protegida, justamente por conta dessa seleção muito criteriosa que a gente faz. Então, por exemplo, riscos de vacância, riscos de inadimplência, riscos relacionados a um fundo que esteja com uma alavancagem muito elevada. Isso, o fundo ele está mais blindado, a gente enxerga hoje, mas essa questão de riscos relacionados à volatilidade é um fator mais principal que a gente busca reduzir, tendo essa diversificação. Não, legal. Acho que vale mostrar um gráfico aqui para vocês que ele vai dizer mais aqui do que eu só falar. Só um minuto. Ó, aqui eu peguei o nosso último relatório gerencial, que dá para enxergar esses números com maior clareza. Então, como eu comentei, o segmento de logística é hoje o que a gente tem uma maior exposição, mas a gente busca deixar a carteira aqui bastante equilibrada por setor. Então, a gente tem mais ou menos 20% em escritórios, 17% em shoppings, varejo 16%, CRI, que aqui a gente não mexe, são os 16% que a gente não pode aumentar a exposição, FOF 5%. Então, é uma carteira muito equilibrada entre os setores, com maior peso no setor que a gente vem observando uma performance mais acentuada nesses últimos anos, que é o de logística. E aqui, quando a gente olha por ativo também, a gente também tem uma pulverização grande. Então, são diversos fundos. Os que eles têm uma maior concentração são fundos que a gente tem muita confiança na gestão, nos ativos, e na qualidade no geral do portfólio. O histórico de resultados, eu vou voltar para esse outro gráfico aqui. Bom, de histórico de distribuição, a gente colocou aqui desde 2022, então a gente tem uma distribuição que tem aumentado, mas quando a gente compara com o dividendo de outros segmentos, ele acaba que fica menor por essa questão da gente não conseguir ter uma melhor rentabilização com fundos indexados ao CDI e inflação. Na parte de retorno, e aí aqui a gente puxa desde o início, é um pouco do que eu comentei também. Ele está abaixo do IFIX, ele esteve abaixo do IFIX, principalmente ali a partir de 2020. Começo de 23 até mais ou menos o começo de 24, a gente viu a performance do fundo acelerar com essa perspectiva de cortes de juros, mas aí, a partir do meio do ano passado até agora, com essa escalada dos juros, a performance do fundo se descolou de novo. Então, é esse movimento que a gente espera para o ano que vem. Com cortes de juros, a carteira tende a se beneficiar e aqui a gente acredita que deve haver espaço para uma recuperação da performance colando de novo no índice ou superando até, tá?
Uhum. Sim, aqui acho que é interessante olhar para esse gráfico de novo. Aqui, mesmo em um momento de alta de juros, que foi ali, né, desde o final do ano passado até o final desse ano, a gente conseguiu crescer o resultado recorrente do fundo. Então, o que que é esse resultado recorrente? É o resultado que a gente não considera ganho de capital com a venda de cotas de outros fundos. Então, mesmo nesse cenário de juros muito desafiador, essa linha de resultado cresceu. E para o ano que vem, como a gente espera essa segunda pernada de apreciação dos fundos, é o momento onde a gente acredita que o fundo ele vai conseguir realizar mais ganho de capital. Então, aqui a gente acredita que o fundo deve sim conseguir aumentar os rendimentos no ano que vem por conta desses dois fatores. De hoje a gente tem um resultado recorrente bastante superior à distribuição, e por esse segundo fator do fundo conseguir voltar a realizar giros na carteira com ganho de capital, que aí isso é distribuído para os cotistas também. Então, e esse diferencial aqui está bem grande, então de R$ 0,65 por cota e a nossa distribuição que está em 0,59. Não, tá bom. É, desculpa, te cortei.
Ficou super, sim. Acho que só para começar, esse valor que você comentou de investimento de 1 milhão e que passou a ser 600 mil, eu não sei se vocês estão considerando os dividendos que o fundo distribuiu nesse período também. Uhum. Sim, a gente pode analisar, a gente precisa da informação de quando vocês entraram, porque aqui a gente fez esse cálculo aqui, mas considerando a entrada em novembro de 2013, que foi quando o fundo foi constituído, até hoje. Se vocês entraram depois desse período, 13. Tá, entendi. Então, se foi realmente 2013, é essa performance que a gente coloca aqui na tela. Depois a gente pode mandar para vocês, se vocês quiserem, por e-mail também. É, mas aqui, para responder a sua pergunta, a gente sim acredita que no ano que vem o fundo deve ter uma recuperação. Dado que aqui a gente espera esse cenário mais positivo para o ano que vem para os fundos imobiliários. Esse ano a gente já vê os fundos tendo essa apreciação, né, considerando o dividendo mais o retorno de 18%, num cenário onde o juros está em 15%. Então, por que que os fundos estão tendo essa apreciação de 18? Porque os cotistas já começaram a se adiantar para um movimento que vai acontecer ainda no ano que vem. Então, a partir do momento que esse movimento começar a acontecer e que de fato a gente tiver essa redução dos juros se concretizando, é aí que a gente acredita que vai vir a segunda pernada. Então, para o ano que vem, a gente está otimista aqui com a performance do fundo, nessa ponta de apreciação. E na ponta de distribuição de rendimentos também, porque uma coisa leva a outra, né? Com a apreciação das cotas dos fundos, a gente consegue gerar mais ganho de capital, isso complementa a nossa distribuição de dividendos, além do fato de que a gente já conseguiu aumentar o resultado do fundo sem considerar esse ganho de capital futuro que o fundo pode realizar. Então, a gente acredita aqui, sim, bastante fortemente nessas duas vertentes, de uma melhor performance do fundo vindo de uma melhor distribuição de dividendos e melhor apreciação da cota. Claro. Não, com certeza.
Muito obrigada. Claro, sim, a gente encaminha essa apresentação aqui completa e qualquer outra adicional que vocês quiserem, tá bom? Super obrigada, Selma, Alessandra e Fernando. Aqui a gente está 100% à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Eu vou colocar aqui meu contato também no chat e aqui a gente fica à disposição. E-mail do Prudemprev já está no chat aí também, tá? Beleza, obrigado, Selma. Obrigado aí a todos. Obrigado, Tchau, gente. pessoal. Até Obrigado. Boa mais. Até a tarde. próxima. Até Obrigado, mais. Tchau, tchau. Isabela. Obrigado, Rodrigo, Isabela. Obrigada, obrigado. gente. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, eu queria, voltando um pouquinho à pauta, dentro dos informes gerais, convidar todos os membros do comitê. Nós vamos ter uma apresentação, né, foi já mandada no grupo do comitê, sobre o cenário econômico, organizado também pela Caixa, vai estar passando uma explanação. Então, eu queria aproveitar que, como vai ser amanhã, a gente já analisasse esse item também da pauta lá. Pode ser? Pode. Pode, né? Mas eu vou postar. Aí a gente supra a questão da leitura da carta mensal, tá?
E também eu gostaria de colocar para vocês, que até por questão de planejamento e organização, nós, aqui da Prudemprev, vamos estar participando, né, como prática, do Congresso de Investimento lá em Florianópolis. E aí tem 2 vagas, né, para o comitê. Eu, enquanto gestora, vou estar participando. E aí consegui trazer mais 2 vagas. Aí a gente, se todos os membros titulares conseguirem participar, eu acho que é uma boa oportunidade de iniciar o ano, né, nesse congresso. Ele é muito interessante, muito bom para a gente estar se atualizando ali nas questões das estratégias de investimentos para o ano de 2026. E ele vai ser realizado no período de 4 a 6 de março em Florianópolis. Então, eu queria ver com os membros, se vocês têm interesse de estar participando, e que me dessem assim, um retorno até o final do mês. Então, vocês têm esse período aí para vocês verem a agenda, se vocês conseguem se organizar. Por que eu preciso do retorno? Para mim me organizar contra a compra da passagem. Quanto antes comprar, acaba sendo, na questão da economia, né? E do planejamento. Então, era isso que eu queria passar. Final do mês até dia 30, tá, pessoal? Então, todo mês que é já agora. Então, dando continuidade aí a nossa, alguma pergunta, algum esclarecimento. Então, em relação à carteira de investimentos, então vamos lá. Novembro foi um mês bem satisfatório, né? Graças a Deus aí para nossa carteira de investimentos. Nós tivemos aí, fechamos, né, o mês com mais de 858.586.201,48 reais, né? Tivemos uma variação patrimonial aumentativa de mais de 15.601.234,96 reais. Tivemos aí uma pequena variação patrimonial diminutiva de mais de 224.465,81 reais. Então, tivemos aí no mês um crescimento realmente da carteira de mais de 15 milhões, arredondando, tá, gente, para vocês. Então, no acumulado, nós estamos com uma variação patrimonial aumentativa de mais de 114.713.197,29 reais. Variação patrimonial diminutiva no acumulado ficou em 6.463.818,39 reais. Né? Estamos aí com um crescimento na carteira até agora, no acumulado de mais de 108.249.378,90 reais. Tivemos aí uma meta no mês de mais ou menos 0,62 e atingimos mais de 1,79. Então, no acumulado estamos com uma meta de 8,5 de uma meta, né? E acumulamos aí mais de 13%, 13,75. Então, estamos bem posicionados aí na questão da rentabilidade. Então, vocês conseguem ver aí todas as aplicações, resgates que nós realizamos aí durante esse mês de novembro, tá bom? Então, em relação à carteira de investimento, eram essas considerações que eu queria estar passando para vocês. Se vocês quiserem algum esclarecimento, alguma dúvida, estou à disposição. No mais, em relação à carteira, era o que eu queria estar passando para o comitê. Não havendo nenhuma pergunta, nenhum questionamento, eu gostaria... Calendário de reuniões, você vai deixar para depois? Não, eu preciso agora, pela ordem, retornar para o segundo item da pauta, que é o calendário de reuniões. Certo. Então, eu gostaria de ver com vocês, para o ano de 2026, se a gente pode estar mantendo a terceira segundas-feiras do mês. Vocês querem ver aí? A gente vê só a primeira, que já não vai ser dia 19, né? Dia 20 é feriado. Então, a gente poderia já definir o seguinte. A gente pode manter terceiras
segundas-feiras do mês, sendo que em janeiro... Ixi, em fevereiro também, hein? Olha, em carnaval. fevereiro. Mas aí eu posso ver. Não, depois a gente Coloca faz a aqui, agenda. quando cair feriado, fica prorrogado ou antecipado. Conforme dessa definição. Aham. Se for feriado, Aí o certo seria o quê? Prorrogar ou antecipar? Depende do... Porque quarta-feira já é do fiscal, né? antecipa ou prorroga de acordo com a prévia análise da coordenação. Na análise. Com- Na análise mensal, a gente, Se cada for- mês você define. antecipa ou prorroga Não, de boa data, acordo com a análise Na coordenação. da coordenação. Pode ser? Sim. Então, beleza. Ótimo. Tá bom? Então, eu acho que dos itens da pauta que a gente precisaria estar explanando hoje seriam esses. No mais, eu agradeço, tá, todos os membros do comitê. Desejo uma boa tarde e dou por encerrada a 149ª reunião ordinária deste Comitê de Investimento. Muito obrigada a todos que nos assistem. Um excelente dia.